Vocês enviaram pra mim os seus personagens originais e eu desenhei eles no meu estilo, dessa vez retornando ao modelo que foi algumas outras vezes, que era fazer vários bonecos juntos numa mesma imagem. Escolhi 5 personagens. Por que eu errei isso? Eu sei que eu sou de humanas, eu sei que eu trabalho com desenho e tal, né? Então, 5 personagens eu escolhi pra fazer aqui na minha pegada e os critérios de seleção foram cuidadosamente, né, inventados por mim mesmo na hora, mas no geral eu tento criar equipes que sejam equilibradas, então eu quero personagens de alturas diferentes, de gêneros diferentes, de espécies diferentes, de cores diferentes. Algumas coisas podem ficar meio parecidas, mas no geral eu quero fazer uma equipe bem divertida assim, e eu gostei demais dessa e eu tô doido pra comentar mais sobre esses personagens e que você possa acompanhar o processo logo depois da vinheta. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Eu voltei depois de praticamente um mês aí. Gente, eu arranquei dentes porque eu tive que remover uns sisos. Eu dei com meu nariz numa porta de vidro. A minha vida foi uma loucura. Depois que teve todo aquele bafafá de Estúdio Ghibli, eu fiquei tentando escrever um roteiro pra falar sobre o assunto, falhando miseravelmente, mas eu tô quase lá e eu quero fazer um vídeo bem feito sobre não só esse tema, mas sobre IA no geral e a nossa postura daqui em diante com o futuro do nosso trabalho criativo. E eu acho que isso vai ser difícil de fazer, eu preciso fazer com bastante cuidado, então é um vídeo que tá pra sair em breve aí, que eu vou fazer bonitinho. Hoje o momento é de celebração da variedade, da capacidade e da brilhanteza que é a galera que acompanha esse canal aqui, e eu tenho o prazer de trazer esses 5 artistas com 5 personagens originais maravilhosos que eles fizeram, e seguindo aqui uma ordem qualquer, temos Ordinary Blood, que fez esse personagem que vocês estão vendo aí, que é a Olivia, que é uma cobra, mulher, baixista, que faz parte de uma banda, e tem o rumor aí de que ela devorou o tecladista antigo. Eu achei maravilhosa a ideia e me dava a possibilidade de tentar fazer um personagem maior, assim. Eu não sei se foi One Piece ou o que é que veio na minha cabeça, mas essa ideia de uma mulher cobra gigantesca, eu acho que é muito divertido e, poxa, eu tive que incluir ela aqui pelo bom humor também, né? Segundo personagem aqui que eu vou citar é de Lazuki. Fez um board, assim, um reference sheet desse personagem, uma referência, um quadro de referência fenomenal, de um design assim, de um cangaceiro muito louco, mascarado, místico, com 2 adagas maravilhosas, com lâmina vermelha, o chapéu, os detalhes, a máscara, tudo. Eu fiquei assim... E aí, lógico, fui entrar no perfil, fui conhecer mais, um absurdo de artista, quanta coisa maravilhosa. E esse personagem aqui, quanto mais eu desenhei ele, quando eu cheguei no final dessa ilustra, eu fiquei assim, apegado com esse personagem. Eu falei, por que não fui eu que inventei isso, cara? Fenomenal, assim, que design maravilhoso, foi uma delícia desenhar esse personagem aqui também. Inclusive, esse cenário que vocês estão vendo aí agora na tela, foi principalmente pensando aqui na ideia do cangaceiro, eu falei, pô, deixa eu botar uma caatinga aqui, deixa eu botar um cacto, fazer uma coisa um pouquinho mais quente. Não me arrependi, porque o bom de ir atrás de um pouquinho de referência é que, comparado com as outras 4 vezes, eu acho que eu já fiz esse desafio aqui no canal, eu acho que esse é o que eu mais fiz. O cenário bonito, assim, o cenário também foi interessante. E no geral eram personagens bastante detalhados também, né? Então eu sinto que me empolguei aí no meio desse vídeo. Outro personagem que a gente teve aqui, que eu preciso citar, que eu achei maravilhoso, é o do Marcelo Esperandio. São 2 gêmeos, eu só peguei um dos irmãos, não peguei o outro, o que já aconteceu aqui antes, né? Mas é um personagem que é músico e eles têm uma maldição sanguínea que os leva à insanidade. Então, o que pra nós é uma tortura sonora, pra eles é uma melodia maravilhosa. E eu adorei o design desse personagem, porque ele é bem esticado, ele é bem comprido, ele tem uma trombeta num palitinho, né? E eu falei, nossa, esse é o tipo de design que me lembra de algum motivo, eu não sei porquê, mas na minha cabeça foi assim, Elden Ring. Tem aquela estranheza, talvez da cabeça muito grande, do pescoço esquisito, do rosto coberto, de um acessório estranho. Eu achei lindo o personagem também, esses detalhes dourados, né, que tem nele, maravilhoso. Outro que já tá aí na tela também é da Débora Paz, que fez aqui essa personagem que chama Niara, que é essa mocinha aí meio anime, com essa pegada meio de tigre, né? E uma das ilustrações que ela mandou de referência tinha uns poderes meio brilhantes, assim, em volta das mãos, que era um pouquinho maior do que as mãos, né? E eu falei, pô, vou tentar exagerar isso, vou tentar fazer esses poderes bem maiorzões, assim, de novo, né? Dentro
desse processo aqui, eu me vejo, às vezes, na liberdade de acrescentar uma coisinha ou outra, fazer algo diferente, né? E aí eu falei, eu vou colocar uma cauda de tigre também. Porque eu falei... O canal é meu, então eu fiz isso. Mas assim, né, logicamente, a autonomia do personagem aí é do seu criador. E que alegria poder ter aqui essa oportunidade também, né? Eu tô muito feliz com esse vídeo, com esse desenho, né? O vídeo tá sendo gravado agora. Outro e último personagem é o do Zé Pistilli, que é um animador fenomenal. Dê uma conferida no site dele também, que é o zepstilli.com. E assim, cada coisa maravilhosa. E ele tem esse personagem que eu vi ele assim, eu falei, que boneco engraçado, cara, que é o Marco. E ele tem um olhinho, né, meio ceguinho, tem uma careca, eu não sei muito bem o que ele é, ele tem um piercing no nariz, é confuso, assim, mas ele me lembrou os Irmãos Carranca de uma forma muito positiva, assim, também, falei, nossa, ele tem a vibe desgraçada dos dois, e eu falei, eu tenho que incluir esse boneco, ele é o elemento que eu sempre busco, né, nesse projeto aqui de desenhar os personagens dos inscritos tudo junto, é tentar fazer uma equipe, você consiga olhar pela distribuição e o jeito que eles estão e falar assim, consigo ver eles trabalhando juntos, mas sempre tem que ter um que veio de outro universo, ele é de um universo paralelo, assim, sabe, ele é de outra realidade, e nesse caso aí, é esse esse bonequinho aqui, o Marco do Zé Pistilli. Temos vários personagens legais aí. Gente, sim, fenomenal o que a galera trouxe dessa vez. Foram muitos personagens, muita gente mandando desenho pra mim. Inclusive, metade do cenário do Mangá BR mandou os seus personagens. Eu não escolhi nenhum deles dessa vez, mas eu preciso fazer uma edição especial só juntando os personagens de quadrinistas e mangakás brasileiros, assim. E com certeza vai rolar, isso daí vai acontecer muito em breve, né? Eu tô aqui desenhando a Olivia agora, e eu acho que é bom mencionar algo que acontece no desenho, e eu fiz esse desenho em 2 dias, né? O primeiro dia eu peguei pra fazer o cenário, rascunhar todo mundo junto e depois fazer a linha base de todo mundo, né? No outro dia eu finalizei a pintura e tudo mais de cada um dos personagens. E no segundo dia eu vou voltar nessa personagem e vou refazer o rosto dela inteiro, porque eu não tava satisfeito. De novo, eu sempre acho que essa é uma das melhores coisas de quando você segmenta o seu processo criativo, quando você se permite uma pausa, é que você recarrega energia, e aquela coisa que você não tá tão satisfeito assim, mas você deixa passar, você consegue ter a energia de novo pra ir lá e modificar aquilo e realmente fazer o desenho ficar do nível que você tava querendo, né? E muitas vezes é isso, a primeira ideia não vai, o ângulo não tá fluindo, alguma coisa não tá acontecendo. Nessas horas, meus queridos, e aí eu acho que é uma coisa muito importante também, que eu sempre gosto de reforçar, toda a nossa capacidade de observação e de memória e de retenção dessas habilidades varia com o dia. Tem dia que você vai estar mais poderoso, tem dia que você vai estar menos, então tem horas que a gente precisa de mais ou de menos apoio pra fazer a mesma coisa, né? Somos humanos, variamos. No dia seguinte, com mais energia, eu ainda assim fui atrás de outras referências, né? Às vezes eu faço isso até com num Pinterest da vida, eu guardo imagens só porque tem uns ângulos interessantes, me ajuda numa hora mais difícil, e aí isso com certeza me ajudou, né? Pra fazer essa personagem da Olivia também tocando achei que era o baixo, mas eu não entendo nada de música. Eu também achei umas fotos do pessoal tocando o instrumento e tal, porque isso pra mim é uma coisa que eu já fiz algumas vezes, né? Sempre que eu desenho um personagem tocando um instrumento, eu gosto de ir atrás de uma referência, pra não fazer um negócio inventado, né? Mas ainda assim, que nota é aquela, se os trastes estão corretos, não me importo muito com isso. Mas aqui, ó, a cabeça sendo refeita, sendo ajustada, em algum momento eu achei que ficou parecido demais com o Hisoka de Hunter x Hunter, mas depois eu fui aliviando essa sensação. Mas eu acho que o design original aqui da Olivia, né, tem um rosto muito característico, tem uma expressividade muito própria, e eu falei, nossa, eu não tô conseguindo capturar isso no meu primeiro, e aqui eu acho que eu consegui ser um pouquinho mais fiel a essa intenção, apesar de que eu também dei essa ajustada, né, pra ficar aí no meu estilo. Gente, o que eu queria dizer pra vocês, assim, nesse vídeo também, né, eu tenho outras dicas de desenho e tal, mas eu acho que a coisa mais importante que eu tô tentando valorizar aqui, eu tô percebendo o que tá acontecendo aqui, é que cada um desses personagens é o reflexo muito direto da individualidade de cada um desses artistas, né, dos assuntos que os interessam, das coisas que são legais pra eles, das referências que eles, né, foram acumulando durante a vida deles ali, consumindo materiais, encontrando personagens. Sabe aquele negócio de que você assiste um desenho e aí tem um personagem lá que você fala assim, mano, esse cara é fenomenal. Aí você vai ver, é só você e mais uns 15 doidos que gosta. Eu acho...
Eu acho que isso mostra, assim, né, muitas vezes, que tem as sensibilidades que a gente vai desenvolvendo, os nossos gostos, aquilo que acerta, né, que aperta os nossos botões, que mexe com a gente, é sempre diferente. Então, aquilo que nos incentiva, que nos impulsiona ao desenho, que faz sentido pra gente, varia de pessoa pra pessoa, porque somos constituídos necessariamente de coisas diferentes, de experiências diferentes, né? Querendo ou não, isso é o que faz com que a gente seja limitado, né? Com que o nosso estilo não consiga abranger todas as possibilidades. Mas é justamente na limitação, nesse se entender como alguém finito, que a gente encontra aquilo que tem de autêntico. E às vezes no desenho, só saber algo que você gosta e gostar de alguma coisa já é um passo nesse sentido, assim, de Guilherme, como é que eu acho meu estilo, né? O que que mexe com você? O que que você gosta? E por que que você gosta disso? Será que aí tá um caminho, né? Pra encontrar a sua estilização e ver aquilo que faz sentido pra você? Você acha mais divertido desenhar um cangaceiro mascarado ou uma mocinha anime com poderes de tigre, né? Talvez sejam as duas coisas. E colocando os dois aqui um do lado do outro, eu espero poder celebrar um pouquinho aqui da beleza que é essa diferença toda, né? Algo que eu fiz também nesse vídeo foi, ao invés de desenhar os personagens, só a parte deles que aparecem, eu desenhei cada um deles de corpo inteiro e também eu vou estar enviando aí por DM pra cada uma dos artistas que foram escolhidos aqui, os desenhos dos seus personagens de corpo inteiro no cenário sozinho. Então, eu acho que, sei lá, pode ser aí alguma coisa divertida pra quem foi escolhido. Pô, fiquei muito animado. E falando sobre os processos desse trabalho, porque assim, desenhar 5 bonecos num cenário só em 2 dias é meio puxado. Mas eu queria fazer um vídeo, inclusive, queria fazer por quê um vídeo? Porque eu precisava anunciar logo, e voltar logo pra esse canal, mas eu precisava anunciar que os descontos de Páscoa já estão valendo. Então se você entrar agora no site brushrush.com.br, você pode conferir 50% ali a menos no valor dos cursos para você garantir o seu acesso vitalício a qualquer um dos conteúdos didáticos aqui do canal. Promoção de Páscoa maravilhosa, temos o retorno aí da coelha e daquele coelho de Páscoa também lá, que era o irmão da coelha de Páscoa da primeira promoção de Páscoa que eu fiz ilustração. Então, dê uma conferidinha, aproveitem aí esses próximos dias de desconto. E retornando ao tema, né? Eu quis, com esse desafio aqui também, perceber quais são as minhas estratégias para lidar com um desenho que tem tanto boneco junto, né? E a primeira coisa que eu reparei é que o meu rascunho, para organizar a disposição de cada um desses personagens, tem que ser a coisa mais prática do mundo, tem que ser muito ruim. O rascunho tem que ser muito simples, porque se você gastar mais tempo do que você precisa para organizar esse layout, vai ser muito cruel, assim, ficar vendo o detalhe de todo mundo numa hora que não precisa, né? Então, eu fiquei surpreso depois de ver ali minha timeline, né? Eu demorei mais ou menos 20 minutos para fazer aquele rascunho inicial, onde eu boto cada personagem na sua pose e no seu lugar, assim. E eu fiquei, poxa, fui muito eficiente nesse sentido, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso, de perceber isso, mas também vi que ali tava um ponto importante, né? De eu só consegui fazer isso porque eu limitei em muito a quantidade dos detalhes que tinha ali. E uma das minhas ferramentas favoritas para me segurar de fazer detalhe na hora errada é aumentar o tamanho do brush, me impedindo de ter bastante detalhe, mesmo que eu esteja trabalhando numa resolução grande, né? A resolução no arquivo digital muitas vezes é um problema por causa disso. Ela convida você a dar zoom e fazer detalhe antes da hora, né? Outra coisa que eu também fiz, eu segmentei as etapas de pintura desses personagens entre cada um deles. Então, nesse daí que vocês estão vendo, eu já tô fazendo a segunda etapa de pintura, né? Eu tô colocando só os highlights e um pouquinho de render ali nesses personagens. Então, a sanfona ali dele, sanfona não, a corneta dele, eu fiz os tons de dourado, né? O brilho do cabelo aí na Olivia, todos esses detalhes do personagem e lógico, né? Essa luzinha de recorte que não pode faltar, que eu ainda sou um viciado, tenho um problema com luz de recorte, mas eu separei tudo isso em etapas, né? Então, primeiro, eu só botei a cor base em todo mundo e uma camadinha de sombra, e depois eu fui um por um fazendo os mesmos processos em cada um deles. Eu acho que isso é bom também, porque se você faz um personagem inteiro de cabo a rabo numa ilustração dessa, pelo menos comigo, eu fico com muita preguiça de fazer os próximos. Então, dividir assim as etapas e fazer, tipo, hora de fazer pintura de todo mundo, essas coisas. E no finalzinho, ó, só botando ali um fogzinho, uma fumaçazinha pra separar os personagens e fazer com que a leitura de cada um deles funcione em equipe. E esse, pessoal, é o nosso resultado dessa ilustração aqui, misturando todos esses personagens maravilhosos aqui de vários artistas incríveis que contribuíram com este capítulo aqui do canal. Ordinary Blood, Lazuki, Marcelo Esperandio, Zé Pistilli, Débora Paz, muito obrigado a vocês aí que enviaram seus desenhos, e a todos os mais de 300 pessoas lá que também fizeram seus envios, eu agradeço demais.
Espero que na próxima você seja escolhido. Eu quero muito retomar aqui esse quadro, eu acho ele muito divertido. A gente se vê então, pessoal, na próxima semana aí. O ritmo do canal, espero eu, voltará a engrenar aqui do jeito que era pra ser. Já estou recuperado, meu nariz já não tá doendo, eu já consigo abrir minha boca porque eu tô com os dentes corretos na cara. A gente se vê muito em breve então, pessoal. Não se esqueça de aproveitar a promoção de Páscoa lá no site brushrush.com.br e de ler o meu mangá, pô. Irmãos Carranca tá aí já sendo publicado, quer dizer, até ter coisa nova vai demorar um pouco. Mas, muito obrigado a todo mundo, a gente se vê na próxima, muito obrigado. Valeu, falou!